Boa tarde, pessoal. Conforme a gente combinou, caso eu estivesse melhor, a gente faria nossa correção hoje, ao mesmo tempo em que faríamos também a revisão dos conteúdos para o simulado. Então, vamos à primeira pergunta. Eu vou ler as três primeiras porque uma está relacionada com a outra, certo? Em seguida, a gente vai ver um material bem interessante que vai ajudar vocês a responderem essas três perguntas. Defina linguagem e dê exemplo de diferentes tipos, né? Qual a importância das diferentes formas de linguagem para a humanidade? E diferencie linguagem verbal e linguagem não verbal. Aí eu pedi aqui também que vocês dessem um exemplo de cada um. Então, para responder essas três questões, eu separei um material que eu achei muito bacana e, assim, uma linguagem bem simples de excelente entendimento para vocês. Começamos definindo a linguagem como um instrumento de comunicação. Por que um instrumento de comunicação? Porque somente através da linguagem é que nós conseguimos compreender uns aos outros, né? É através da linguagem que a gente consegue expressar sentimentos, opiniões, é através da linguagem que a gente consegue estabelecer uma relação de afeto, através da linguagem a gente também questiona, a gente protesta, a gente argumenta, a gente expressa opinião. Então, a linguagem é extremamente importante para a convivência humana. Aqui diz, como definição, que a linguagem é um sistema de signos. O que são esses signos? É justamente aquilo que a gente vê ali embaixo: os sons, as letras, as cores, as imagens, os gestos, etc. Ou seja, é tudo aquilo que a gente pode visualizar ou perceber através da audição, tá certo? Diferentes linguagens. Aí aqui diz que existem as chamadas línguas naturais. Essa é uma das principais porque é a língua falada ou escrita. Então aqui a gente vê alguns exemplos, né? O inglês, o francês, o português, enfim, os idiomas que existem pelo mundo. E aqui tem outros tipos de signos que ele cita lá na frente: a pintura, a dança, a música, os símbolos gestuais. Esses símbolos gestuais pode ser também a linguagem de Libras, que é aquela linguagem que a gente utiliza com as pessoas que são deficientes auditivas, né? E os sistemas particulares de signos, que são os logotipos, por exemplo, as marcas que são criadas para vender algum produto, por exemplo, certo? Marca de carro, marca de perfume, de joias, de moda, enfim. Vamos agora para a próxima. A língua é um código formado por palavras e leis combinatórias. O que são essas leis combinatórias? É justamente a gramática de cada idioma falado ou escrito. Vocês já devem ter estudado isso em língua portuguesa, que a parte de acentuação, pontuação, por exemplo, concordância verbal, isso varia de um idioma para outro, certo? Então, cada língua tem sua gramática própria. É o que a gente chama de leis combinatórias. Aí agora a gente vai avançar aqui um pouquinho. Os tipos de linguagem. Aí aqui diz que nós utilizamos dois principais tipos: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas tem também um terceiro tipo, que seria a linguagem mista, que é a junção das duas. Vamos ver aqui alguns exemplos. A linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Onde é que ela pode ser utilizada? Em placas, por exemplo. Placas de aviso, placas de acesso, placas de propaganda. O que a gente mais vê hoje em dia é a propaganda na internet, na televisão, em outdoor, né, em revistas, em jornais. Então, isso é um tipo de linguagem verbal, que pode ter apenas letras e pode ter também letras e imagens. E no caso da mídia, da internet ou da TV, pode ter letras, imagens e sons. E a linguagem não verbal? É o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura
e gestos como meios de comunicação. Então, por exemplo, quando a gente vai assistir uma apresentação de balé, né? Os bailarinos, eles não falam, eles apenas utilizam a linguagem que a gente chama de linguagem corporal. Aí seria a linguagem da música, né? Utilizou um signo do som, a música, mas aquela linguagem ali é não verbal, porque ele está apenas se expressando através dos movimentos corporais, ok? A mímica também. Vocês devem já devem ter assistido, não sei, algum filme de Charlie Chaplin, por exemplo, que era na época do cinema mudo. Quem já assistiu deve ter observado que os filmes de Charlie Chaplin não têm som, apenas música, mas os personagens eles não conversam, eles não falam. Tudo é feito através de gestos, né? E a gente consegue entender toda a história, porque existe uma linguagem corporal ali, que a gente também poderia chamar de mímica. E também, na linguagem não verbal, tem outro exemplo que eles dão aqui, são as esculturas. Através de uma escultura, o artista que a produz, ele pode expressar muitas ideias, ele pode expressar inclusive sentimentos. É lógico que para isso a gente precisa estudar um pouquinho e analisar para compreender, ok? Vamos para a próxima. Exemplos de linguagem não verbal. Olha aí. Placas de trânsito, música, símbolos, né? Ou gestos. Para a gente ter um entendimento melhor, a linguagem verbal seria aquela que pode ser expressa através da fala, certo? Aqui não precisa falar para a gente entender, né? Apenas o gesto ou a imagem nos traz a ideia do que a linguagem está querendo nos passar. E agora a gente está vendo a linguagem mista. É o uso simultâneo, quer dizer, ao mesmo tempo da linguagem verbal, usando palavras escritas e figuras ao mesmo tempo. É o que a gente tinha comentado anteriormente. Aqui tem um exemplo de linguagem mista, as histórias em quadrinhos, né? Aqui eles fazem a junção da imagem, do desenho, com a fala escrita. Finalizamos aqui.